Sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio, né, da nossa aula aqui com o pfSense. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aí opções de console, né? Eu estou aqui com o pfSense no VirtualBox e vou estar explicando para vocês algumas das opções que tem aí no pfSense para vocês que têm curiosidade, né? Então eu vou estar reiniciando o pfSense aqui. Eu vou estar utilizando no teclado aqui o atalho de Ctrl do lado direito da mão mais o R. Ele vai dar essa opção de reiniciar. Agora a gente vai reiniciar. Aqui eu dei espaço para ele pausar, tá? Então aqui a gente tem a opção, 6 opções que tem aqui no pfSense. Em resumo, você pode utilizar algumas delas para troubleshooting, né? Então a opção 1 aqui é para você fazer o boot normal, tá? A opção número 2, ela é para você acessar o shell, tá? Então geralmente você pode chegar a utilizar essa opção para resolver problemas de troubleshooting, né? Apesar que eu nunca usei essa opção aqui. Então ele vai carregar inicialmente alguns serviços do pfSense, né? A gente vê aqui a placa de rede, o M1. Carrega um monte de coisinha aqui. E aqui já aparece aqui, ó, entre com o full pathname ou shell return. Então aqui aceita alguns comandos de Linux, tá? Então a gente está vendo aqui que tem o hashtag, né? Que significa que ele está ali no modo privilegiado, né? Que ele é o root aqui. Então eu vou lembrar poucos comandos de Linux aqui agora, mas alguns comandos aí do Linux são aceitos aqui, tá? Porque o pfSense, embora ele seja um FreeBSD, eles são familiares aí do Linux. Então, para a gente poder sair daqui, por exemplo, a gente vai dar um reboot. Mentira, na verdade a gente vai dar um exit. E agora um reboot. Agora eu vou dar espaço de novo para mostrar para vocês a próxima opção. A terceira é para carregar um prompt de comando também. Só que ele é muito reduzido, né, pelo que a gente pode ver aqui. Ó, eu utilizei aqui o ls-l para listar os arquivos. E você pode ver que aqui ele tem bem menos arquivos do que na opção número 2. Então eu acredito aqui que a opção 3 ele vai iniciar com poucos serviços inicializados, né? Comparando aí como se fosse o modo de recuperação do Windows, né? Que a gente, pelo menos o Windows 7, que você conseguia ver de uma forma visual mais prática. Então a gente vai sair daqui. Eu pressionei o Q. E agora eu vou digitar reboot. Vamos agora para a opção 4. Mentira, na verdade a gente vai mostrar porque o 4 é reiniciar também, tá? A opção número 5 é para acessar o kernel do sistema. A gente vai trocar, né? Então tá vendo que quando a gente pressiona o 5 aqui, ele vai alterar aqui entre o kernel 1 de 2 e o 2 de 2. O 2 de 2 é a versão antiga e o 1 de 2 é a versão que está sendo usada. A versão 6, a opção 6 é para você configurar as opções de boot, né? Então eu pressionei o número 6 aqui agora. E a gente tem a opção 1 para voltar para o menu principal. A opção 2 que é para carregar a configuração do sistema padrão. As opções 3 em diante são para opções de boot já, tá? Então, a opção 3, por exemplo, está com o suporte a CPI ativado. O modo de recuperação, que é com o número 4, ele está desativado. O modo, deixa eu só liberar o mouse para mostrar para vocês aqui. A opção número 5, né, que é single, que é o usuário único, está desativada. E o verbose está desativado também. Então vamos voltar aqui agora. Então para voltar aqui a gente vai usar o número 1 ou o backspace. Pressionei o número 1 aqui agora, ele voltou. E agora eu vou pressionar aqui a opção 1 para ele percorrer a inicialização do pfSense de forma normal, tá? Bom, aqui como vocês podem observar, ele está carregando os serviços do pfSense, né? Então a interface WAN, o IPsec,
a VLAN e os demais serviços aí, a questão de time zone, tá vendo? Todos os serviços que ele vai estar iniciando, ele carrega aqui e ele faz uma espécie aqui de checagem, né? Então, esse done aqui significa que o serviço em específico iniciou e está pronto para ser usado, digamos assim, tá? Então, iniciando aqui, a gente tem aqui a versão do nosso pfSense, né? A 2.4.5. Bom, hoje é dia 8 de abril, então a versão, já tem uma atualização, né? Que é 2.4.5 Release 1, tá? A gente vai atualizar mais para frente. No próximo vídeo que eu vou trazer de forma específica sobre a atualização, falando aí sobre experiências que eu já tive e observações que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? Então nesse vídeo aqui vai ser mais para mostrar sobre o console mesmo, tá? Então beleza, então a gente já sabe que tem atualização pro pfSense, tem duas formas de atualizar, mas isso eu vou falar no vídeo específico para isso. Depois a gente tem aqui falando sobre o FreeBSD, que é onde o pfSense e o MikroTik também, se eu não me engano, eles são baseados em FreeBSD, Monowall. E aqui o nosso pfSense ele é a versão 64-bit, tá? Aqui é o nome do domínio, né? Como vocês já podem perceber, esse pfSense aqui, que é o meu, ele já está configurado bonitinho, então quando eu for configurar o DHCP, a interface LAN, eu vou ter que refazer de novo, porque eu tinha gravado alguns episódios adiantado e acabou que eu tive problema e eu comecei do zero e eu só reutilizei essa máquina aqui, tá? Então a gente já tem um domínio aqui, mas geralmente o seu vai ficar pfSense ponto alguma coisa, que eu não, acho que vai ficar só pfSense ponto local, se não me engano, mas isso agora, nesse momento agora não é importante. Essa tela aqui atrás é a tela do meu pfSense físico, né, digamos assim. Tampei as interfaces aqui. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que essa opção de VirtualBox aqui é como se ele demonstrasse, digamos que o hardware que ele se encontra, digamos assim. Então, o meu real aqui, que é esse aqui atrás, como ele está em um desktop, né? Se vocês tiverem interesse de ver como é o ambiente aqui, vocês coloquem no comentário. Eu estou no meu escritório aqui, que é na minha casa, então eu utilizo o pfSense aqui em casa, justamente com o Windows Server e tal. Aqui em casa, ele está no computador real. Então vocês podem ver aqui que ele tem, né? Netgate, Device, o ID, tem um ID aqui. E no nosso ambiente aqui, ele está falando aqui que está no VirtualBox. No VMware e no Hyper-V eu não me lembro o que aparece aqui. Eu posso colocar um print aí para vocês depois e vocês vão ver na tela, tá? Voltando aqui agora para a nossa aula. Então ele fala sobre a versão, aí fala sobre as duas interfaces iniciais que começam com o pfSense. Eu vejo que muita gente, quando está começando com o pfSense, né, e às vezes tem uma máquina com uma interface só, acaba se perguntando sobre quantas interfaces o pfSense ele pode ter, tá? Eu vou tentar ilustrar aqui mais ou menos como eu enxergo isso, para tentar responder essas pessoas que talvez estejam vendo esse vídeo, tá? Então vamos lá. Bom, o Firewall, ele é... Eu vou pedir para vocês não rirem no meu desenho. Aqui. Então o Firewall ele vai ser o ponto onde o seu tráfego vai passar. Então aqui vai ficar a internet, que é uma nuvem. E aqui fica a sua rede local. Então aqui fica... Deixa eu desenhar um notebook mais ou menos aqui. Como é que eu vou fazer aqui, hein? Sua rede local está aqui, né? Então, vem um cabelzinho aqui. Beleza. Imagina que você é o notebook, tá? Bonitinho e tal, beleza. Aí vem aqui tecladinho. Beleza. Então, o que acontece? Para efeito de curiosidade, eu acho que a pessoa que quer colocar o pfSense numa máquina real, que tenha só uma placa de rede, eu acho que é interessante. Mas para efeitos didáticos, ou seja, para você aprender mesmo a usar o pfSense, uma máquina somente com uma interface você não vai conseguir tirar proveito de testes, né? Que é onde está a graça do aprendizado do pfSense. Então, se você tem uma máquina real, né, uma máquina física real, e a sua máquina tem só uma interface de rede, mas você consegue, através do VirtualBox, por exemplo, que é uma ferramenta leve para você estar podendo criar um ambiente aí, eu recomendaria que você, para efeito de aprendizado, instalasse o VirtualBox na sua máquina e no seu pfSense você consegue ter duas interfaces de rede para você poder conseguir aprender. Então você vai vir aqui em rede, uma interface vai estar como modo Bridge ou modo NAT, né?
E a segunda interface, ou as demais, você vai colocar como interna, pelo menos uma delas vai ficar como rede interna. E aqui você vai selecionar qual das interfaces internas que vão conversar com os ambientes virtualizados, tá? Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito disso, escrevam nos comentários que eu, à medida do possível, tento responder. Mas, para efeitos didáticos, 2 interfaces no mínimo são importantes para você conseguir obter o melhor aprendizado do PFSense, tá? E só um reforço aqui muito importante para as pessoas que ainda têm dúvida a respeito de WAN e LAN, lembra sempre do seguinte: como vocês podem ver aqui, aqui são as minhas placas físicas do meu computador, do meu host. Essa interface que está em modo bridge, ela vai ser essa interface aqui, ó. Lembra que aqui é a internet? Aqui é a internet, né? Deixa eu apagar isso aqui e colocar aqui, ó. Aqui vai ser a internet. Eita. Enfim, vocês entenderam, né? Internet. Beleza. A internet, ou seja, o ambiente externo, fora da sua... fora do seu ambiente local, o ambiente externo, a gente chama de WAN. WAN. Beleza? O ambiente interno, onde estão suas máquinas, seus servidores, a gente chama de LAN. Por quê? O LAN, ele significa o local, área, tá escrevendo bem aqui, área, network. Não vou conseguir escrever tudo aqui, vou deixar como net aqui, mas é de network, que é de rede, network. Deixa eu escrever aqui, senão vai ficar confuso. Aqui é um R, tá? Então, local area network, ou seja, uma rede, uma rede local, tá? Então, a sua rede local, a gente chama de LAN. A WAN é de Wide Area Network, que é uma área externa. Se você tiver mais interfaces, por exemplo, igual eu tenho no meu PFSense aqui, uma é para DMZ, e a outra era para um outro ambiente que eu desativei, mas eu deixei a interface lá, tá? Então, se vocês tiverem dúvidas a respeito de interfaces, comentem aí nos comentários, que dependendo da quantidade de dúvidas, eu faço um vídeo explicando sobre isso, etc, tá? Então, voltando aqui agora para o nosso PFSense, para nossa aula. Cadê? Aqui, ó. Então, eu estou explicando sobre as 2 interfaces. Quando você instala o PFSense pela primeira vez, o PFSense automaticamente, deixa eu pegar aqui para explicar. Quando você instala pela primeira vez, e aí você define uma interface como a WAN e a outra interface como LAN, o PFSense ele vai tentar reconhecer automaticamente qual das interfaces é a WAN, tá? Ou seja, quando você coloca uma interface real no seu ambiente virtualizado, a sua máquina ela recebe o IP do servidor DHCP que está no seu ambiente real. Então, por exemplo, nesse caso aqui, na minha máquina real, quando eu habilito uma interface em modo bridge ou NAT, automaticamente o meu servidor DHCP real aqui, ele vai mandar IP para as máquinas, né, que é assim que a máquina pega, e através dessa configuração aqui, seja em modo bridge ou modo NAT, a máquina virtualizada também vai receber IP, entendeu? Então esse IP aqui, que vocês estão vendo aqui, que está na minha interface WAN, ele recebeu porque na minha rede, no Wi-Fi, eu recebo essa faixa de IP aqui, beleza? Beleza. Quando você mexe com virtualização, e aí você está configurando pela primeira vez, é muito comum que o PFSense ele não consiga reconhecer certinho de primeira. E na parte da LAN aqui, ela vai ser o IP da segunda interface, né? Que nesse caso aqui é para a rede interna. Por que uma rede interna? Eu estou dando muita explicação assim, gente. Eu vou só explicar aqui, porque eu estou tentando imaginar todo tipo de público que vai assistir esse vídeo, tá? Então tem muita gente que realmente não conhece nada de virtualização, e é por isso que eu estou explicando tão mastigado assim, tá bom? Bom, então voltando aqui. A rede interna, né? Ela vai ser para um ambiente virtualizado, que é para a gente montar o nosso laboratório de teste, tá? E também para a gente montar o laboratório desse curso para vocês. Beleza. Então a LAN, lembra que eu falei que é a rede local? Nesse ambiente virtualizado aqui, a gente vai ter o Windows Server, que vai ser esse Windows Server aqui,
e vai ter esse Windows 7 aqui, tá bom? Eles estão, deixa eu mostrar aqui, eles estão na minha interface LAN, que é na minha rede local, beleza? Volta aqui. Então, beleza. É padrão que o pfSense ele dê o IP de classe C, se eu não me engano, que é o 9268.1.1. Como eu tinha comentado anteriormente, a minha configuração aqui ela já está alterada, né? Esse aqui não é o IP padrão que vocês vão receber aí, tá bom? Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como funciona para vocês configurarem, tá? Então, beleza. Então, as interfaces disponíveis que você vai ter no seu pfSense quando você instala pela primeira vez, inicialmente são sempre duas, WAN e LAN. Mesmo que você não tenha mais de uma interface, ele vai tentar pegar a interface que tiver e vai tentar colocar ela como WAN, tá? Então, beleza. Então, vamos para esses números aqui com as opções respectivas. Essa opção de logout SSH only aqui, era para a seguinte observação. Deixa eu pegar meu Windows 7 aqui. Então, eu acessei via porta SSH, lembra? Beleza. E o que eu vou fazer? Imagina que você está no escritório, por exemplo, ou na empresa que você está, e você está com a sessão aberta. E você, logicamente, não está perto do servidor, né? Senão você estaria mexendo nele. Então, você digita 0 aqui e ele encerra a sua sessão, tá vendo? Então, a primeira opção é para esse resultado, é para você sair, para você fazer o logoff aí da sessão via SSH. A opção 1, deixa eu só usar o R para restartar aqui. A opção 1 aqui é para atribuir interfaces. Então, se eu fizer aqui de forma remota, eu perco a conexão, né? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui no pfSense. Aqui. Então, vamos lá. Então, a opção 1 aqui é para atribuir interface. E para que eu vou usar essa opção? Quando você instala pela primeira vez e quando o próprio pfSense ele não consegue determinar qual que é a interface que vai ficar na interface WAN, né, que é a interface real do seu host, ou do seu roteador aí, se você estiver no ambiente real, você tem que mostrar para ele quem é quem nas interfaces. Então eu vou na opção 1 aqui, ele vai me falar primeiramente, as interfaces válidas disponíveis são a M0 e a EM1, tá? Aí mostra aí o MAC address, fala que elas estão up, né, que elas estão ativas, disponíveis, digamos assim. Mostra o nome delas, aqui no caso é virtualizada. A nossa LAN é M1, só para não esquecer. Então, beleza. Ele pergunta se a VLAN precisa ser configurada primeiro. Aí ele fala se não for usada ou se for uma interface opcional. Isso é típico. É comum que você configure isso no Web Configurator depois, se preciso. Então, ele pergunta se vai configurar a VLAN agora. A gente vai colocar como não. Sempre preste atenção nesse detalhe aqui. Quando você vai alterar as interfaces, ele sempre pergunta se você vai configurar a VLAN agora. Então a gente dá um não aqui, e aí ele já começa a perguntar na M1, na M0 na verdade. A M0 é a nossa WAN, e aí ele vai perguntar, ele vai pedir para a gente poder entrar com os dados que vão estar na nossa WAN, ou vai pedir para a gente poder usar a letra A para ele mesmo achar. Deixa eu usar a letra A para ver se ele vai achar certinho. Peraí, conectar a interface WAN agora. Tá, ele pede para eu conectar o cabo, digamos assim, né? Na interface WAN para ficar ativo, e ele pede para eu pressionar o Enter para continuar. Ele falou que não achou nenhum, e aí ele vai e pede para eu digitar, deixa eu mexer o mouse aqui, para eu digitar qual dessas opções que eu quero, né? Que é igual aqui em cima, M0 vai ser a nossa WAN, M1 vai ser a nossa LAN, e o A é para ele detectar automaticamente. Então, como a gente já sabe que a EM0 é a nossa WAN, então já digito qual que é a interface e dou o Enter. Wesley, a minha WAN ela está no M1. Então você vai digitar o M1 ali, vai dar o Enter e ele vai seguir esse mesmo processo aqui. Depois que eu informei qual que é a minha interface WAN, ele vai pedir para entrar com a interface LAN. Ele vai ser M1 ou nada, né? Então sobrou só M1, que é a nossa LAN. E agora ele vai pedir para a gente confirmar, né? Se a gente quer seguir em frente. Então a gente vai seguir. Agora ele vai configurar bonitinho. Ele vai escrever a configuração. Ele pede para a gente aguardar enquanto ele recarrega aí as configurações que foram feitas. A rota não foi encontrada. Reachable. Pronto. Então vamos fazer um teste aqui. Eu vou pular para a opção 8 rapidamente. Ping 8888. Beleza, está funcionando. Tá, então saio.
Beleza, então como vocês viram, a gente acabou de usar aqui a opção de atribuir interfaces. A opção 2 aqui é para atribuir IP às interfaces, tá? Então no seu caso, o seu vai estar no 9268, não lembro se é 0.1 ou 1.1, acho que vai ser 1.1, no seu caso. E aí vamos supor que você vai desenhar na sua topologia, deixa eu dar um Ctrl N aqui. Não. Imagine que você vai desenhar, cadê aqui? A sua topologia de rede vai ser sei lá, 10.0.0.8/24, sei lá. Você desenhou a sua topologia de rede e você vai configurar o seu pfSense para trabalhar nessa topologia. No meu caso tá o 7216 1.0/24, né? Então o meu pfSense aqui, ele é o primeiro dispositivo nessa rede. Eu vou configurar a mesma interface do meu aqui. E você, se você for seguir o mesmo exemplo, você vai configurar igual ao meu. Ou se você for seguir uma topologia diferente, você anota aí para você não esquecer. E você configura parecido com o meu, tá? Então beleza, então você já está na segunda opção. Ele vai perguntar qual das interfaces que eu quero configurar. Nesse caso, uma observação muito importante. A WAN, imagina que o seu provedor de internet, né, isso partindo para um ambiente real. Imagina que o seu provedor de internet ele não use DHCP. E ele use IP fixo, por exemplo. E aí você tem um IP que você vai usar no seu firewall. Então, aí nesse caso você vai ter que selecionar a interface WAN aqui e colocar manualmente o IP para ficar no seu firewall que o seu provedor disponibilizou, beleza? Agora, num ambiente virtualizado, né, como a WAN ela é a interface física do nosso ambiente real, e a gente já tem um servidor DHCP por trás para mandar o IP, então a interface WAN você nem precisa mexer. Então a gente vai mexer na LAN, porque a gente está alterando a topologia de rede do nosso ambiente local, tá? Beleza. Então nesse caso aqui você assina a opção 2, mas se você quiser mexer na interface WAN, é só seguir o mesmo procedimento que eu estou fazendo na interface LAN, tá bom? Então beleza. Então ele pede aqui agora para entrar com o endereço IPv4, que é um 72.16.1.1. Esse teclado aqui ele fica no padrão americano. Eu tive que usar aqui o botão de divisão, tá? Você tem que colocar o CIDR bonitinho, que vai ser aqui no caso. Como o meu pfSense vai ser um 7216 1.1, eu tenho que especificar aqui a máscara de rede. Então eu coloco /24, que é a minha máscara. Ele pergunta o gateway. Nesse caso a gente não vai precisar, porque a gente faz tudo manualmente depois no Web Configurator. E eu vou trazer isso para vocês no próximo vídeo, tá bom? Então nesse caso aqui dá um Enter. Ele pergunta sobre PV6 aqui. Eu não vou mexer com isso agora, então dou Enter. Ele pergunta se eu quero ativar o DHCP Server na interface LAN e eu quero ativar. Então eu venho aqui no Y aqui e dou um Yes. Aí ele pede aqui qual que é o range de IP que eu vou trabalhar. Eu vou colocar aqui então um endereço inicial do range de IP, tá? Então vai ser um 72.16 1.50, vai. E o endereço final aqui, um 72.16 1.255. É um range gigantesco para duas máquinas só, mas é só para fim de exemplo, tá bom? Agora, ele está carregando aqui e ele me fala qual que é o IP que eu vou usar no navegador para eu acessar o meu pfSense, tá bom? Então eu vou dar um Enter aqui. Beleza, então a gente acabou de configurar aqui as interfaces de IP, beleza? A terceira opção aqui, ela é para caso você... Deixa eu só mostrar para vocês o Web Configurator aqui para vocês verem como é. Imagina que por algum motivo, algum problema, depois de alguma atualização ou depois de algum crash, o seu pfSense ele não acessa a parte do navegador, digamos assim, né? Então essa opção 3 aqui, ela te ajuda a resolver isso em grande parte das vezes, tá bom? Então é você resetar a senha do Web Configurator, né? O Web Configurator é essa interface aqui que a gente acessa via navegador, tá? A número 4 aqui, imagina que você, por algum motivo, não consegue acessar o seu pfSense nem pelo Web Configurator, ou muito menos pelo Shell. Ou mesmo que você acesse pelo Shell e a opção 3 não funcione, por exemplo. Ou que deu algum problema, que aí piorou tudo, sabe? Deu aquela zica. Você pode resetar toda a configuração para o modo padrão, e aí é importante ter o backup, né? E aí você vai e restaura o backup. A opção número 5 para você reiniciar aqui mesmo na interface o seu pfSense. A opção 6 é para você desligar o seu pfSense. A opção 7 é para você pingar um host, né?
Eu particularmente não uso, eu prefiro ir para o shell e já digitar todo o comando de uma vez, é muito mais prático. A opção 9 aqui, que é o pftop, deixa eu mostrar para vocês, que legal. Lembra do netstate no Windows? Deixa eu ver aqui, peraí, quer ver? Netstate. Aqui, ó, cadê o pfSense? Eu acho que é bem parecido. É uma forma de você monitorar aqui as conexões, mas eu não uso muito o pftop, tá bom? Mas tá aqui para fins de curiosidade, tá? Para eu sair daqui, eu posso usar o Ctrl+C, e aí o Ctrl tô usando da mão esquerda, porque se eu usar da mão direita, ele vai tirar meu mouse aqui do VirtualBox, tá? O 10 é filtragem de logs. Eu também nunca usei aqui no pfSense exclusivamente. Eu uso quando precisa, né? Outras ferramentas, mas deixa eu mostrar para vocês aqui como é que ele é, tá vendo? Ele vai mostrar, acredito eu que ele vai mostrar aqui os logs específicos do próprio pfSense. Se dá Ctrl+C aqui, ele volta para a tela aqui de novo. A gente vai para o 11 agora, que é para reiniciar o serviço do Web Configurator, né? Então, se der algum problema, sei lá, você reinicia o serviço aqui. O 12 aqui é para você reiniciar. Mentira, peraí. Na verdade, o 12 é para você acessar o shell do PHP, né? Que é para acessar também as opções do pfSense na linha de comando. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, vocês podem ver aqui já está no shell. T-F. ls-l. Aqui eu acho que são comandos específicos do pfSense que vão cd. Acho que são comandos específicos do pfSense aqui, tá? 13. Você vai fazer a atualização do seu pfSense por console. O 14 você vai desabilitar o acesso ao SSH. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, por exemplo, a gente está acessando o SSH, certo? Se eu digitar 14 aqui, por exemplo, e digitar o yes, beleza, eu perdi acesso. Na hora que eu tentar acessar aqui, ele não vai conseguir acessar mais. Por quê? Porque eu desabilitei aqui o acesso no pfSense. Então você vê aqui, ó, vocês vão ver que o 14 agora tá. Ele já desabilitou, né? Então ele me dá a opção de habilitar novamente. Então para eu acessar o pfSense por algum software que vai usar o protocolo SSH, eu tenho que ir na opção 14 aqui e habilitar. Eu acredito que o pfSense ele sempre vem com a opção de SSH habilitada, tá? Eu não lembro nesse momento de alguma versão anterior que venha desabilitada, eu não me lembro. E aí aqui ele vai perguntar, aqui eu digitei o 14 para habilitar novamente. Ele pergunta se eu quero realmente, ele fala que o SSHD está desabilitado e pergunta se eu gostaria de habilitar. Eu digito Y, né, para yes. E agora que ele habilitou, vindo aqui, ele funciona. Beleza? A gente estava no 14, agora a gente vai para o 15. Pera, 15. O 15 é uma forma de backup via comando, né? Então, aqui, por exemplo, eu já digitei o 15. O 1 é para listar os backups. Ele vai mostrar aqui, né, o mouse aqui. Ele vai mostrar que, apesar que a gente não fez de um, mas o pfSense ele vai salvando algumas coisinhas, né? Então, aqui, ó, na opção 3, por exemplo, às 11h03 da noite, o horário está sincronizado. Quando eu alterei aqui as interfaces, ele fez um mini backup, que é o do próprio sistema, entendeu? Então, para você fazer o restore aqui do seu backup, primeiro você lista o backup para você ter certeza de qual opção você vai selecionar. Depois você vai digitar a opção número 2 e vai informar qual dos números aqui você quer restaurar. Mas eu vou usar o que aqui. Vou dar Ctrl+C na verdade e saio dali porque não quero restaurar nada. Eu disse para você acessar o serviço PHP, que é o que provavelmente é utilizado aí no Web Configurator, tá? Bom, então é isso aí. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito cansativo para vocês. Eu queria que vocês escrevessem aí o que vocês estão achando desse curso. E a gente se vê no próximo episódio, tá bom? Então um grande abraço aí pra vocês. Se você não é inscrito aí, eu convido você a se inscrever. E se puder me ajudar compartilhando esse vídeo, eu vou ficar muito grato a vocês, tá bom? Grande abraço aí e valeu, galera.